Olá pessoal, essa é mais uma aula da disciplina de Programação Web 2 e na aula de hoje nós vamos validar o cadastro dos contatos do sistema que a gente está desenvolvendo, que é o sistema de agenda de contatos. Eu vou apresentar aqui para vocês qual que é essa tela que nós vamos acrescentar as validações do front-end utilizando um plugin do jQuery. Então vamos entrar aqui, a gente precisa preencher os dados agora com um e-mail que realmente tenha o formato de e-mail, né? A gente não pode preencher qualquer dado aqui porque nós validamos esse formulário e se a gente tentar entrar sem preencher os dados corretamente ou deixando algum campo em branco, ele vai dar essas mensagens de validação para nós. São essas mensagens, essa validação que a gente vai incluir no nosso arquivo agora de cadastro de contato. Então, que tela que seria essa? Aqui no menu cadastro, eu vou em novo contato. Então é essa tela que nós vamos acrescentar as validações hoje. E para isso a gente vai usar o jQuery Validation Plugin. É o mesmo plugin que a gente está usando para validar as demais telas. Ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é incluir os arquivos de validação no nosso código-fonte dessa página. Então vou acessar aqui o diretório do projeto. Esse é o arquivo que eu vou editar, cadastro contato.html, botão direito nele, eu vou abrir aqui no meu caso com o VS Code. Ok, o arquivo carregou e eu vou acrescentar os scripts que a gente vai utilizar para usar esse plugin jQuery. Então, o primeiro deles seria o jQuery que a gente já incluiu aqui, né? Nós temos ele já incluído nessa página. Então a gente vai usar agora o jQuery Validation. Vamos importar ele aqui. src, está na pasta JS e é esse arquivo aqui, jQuery Validate.js. Para a gente converter as mensagens de validação para o português brasileiro, né, para a nossa língua, nós vamos incluir um outro arquivo, que é um arquivo adicional, também do jQuery Validate, que ele traz todas as mensagens em português, que é o Messages, PTBR. Muito bem, então incluímos agora os arquivos necessários. Vamos fazer algumas alterações aqui no código-fonte que nós já havíamos construído. A gente vai alterar o formulário. No meu caso aqui ele está na linha 88. O que a gente vai incluir nessa alteração aqui? O ID. O ID eu vou seguir o mesmo padrão, tá bom? Que eu estou usando em outras telas, que é o nome do arquivo. Então o ID desse formulário vai ser cadastro contato. Ok, essa é a primeira alteração que a gente tem que fazer. E por que nós estamos inserindo esse ID? Para reforçar mais uma vez, é esse ID que eu vou usar para poder fazer referência a esse formulário quando eu for chamar o plugin de validação desses campos. Então, a primeira alteração que a gente vai fazer aqui, depois que a gente inclui o ID do form, é remover esse atributo required do campo data de nascimento. Isso porque quando a gente for criar o nosso banco de dados, esse campo ele não vai ser obrigatório na tabela. A segunda alteração que a gente vai fazer é acrescentar required. Aqui a gente removeu. Nós vamos acrescentar o atributo de obrigatório no campo logradouro. Então aqui estamos em telefone, vou descendo. Então logradouro aqui está na linha 272. Então vou atribuir ele para ser um campo obrigatório. Agora a gente precisa acrescentar um atributo lá no select dos estados e cidades. Cidade e estado, né? Primeiro aqui é o estado. Esse option aqui é o option que vai aparecer para o usuário assim que ele abrir essa tela.
nós vamos ter que validar também esse select. Nós não podemos deixar o usuário submeter esse formulário com esse select sem escolher uma opção válida. Para isso, a gente vai atribuir um valor para essa primeira opção aqui, um valor vazio. E a gente vai utilizar o jQuery Validation para verificar se esse select se foi uma escolhida, uma opção válida dentro desse select. Se a opção escolhida for essa escolha o estado, é como se não tivesse preenchido ainda esse campo, porque o valor dele é vazio. Então a gente vai fazer isso também no select cidade, nesse option aqui. Então, quando eu submeter o formulário, se essa opção estiver escolhida, ele vai estar sendo representada por um valor vazio. E um valor vazio é como se ele não tivesse sido preenchido. Se eu não acrescentar esse atributo value, tanto em cidade quanto estado, ele vai passar como se tivesse escolhido uma opção válida. E, no caso, a gente quer barrar se o usuário não escolher cidade e estado ao mesmo tempo. Agora a gente vai incluir as validações. Para a gente incluir, nós vamos copiar lá do arquivo novo usuário. É mais fácil do que a gente ficar digitando. A gente vai copiar o que a gente já construiu de validação e vamos fazer algumas adaptações. Então vou abrir o arquivo novo usuário. E onde que estão essas validações? Lá embaixo, antes de fechar a tag body. Está dentro da tag script. Eu vou copiar essa tag inteira, Ctrl C, e vou voltar para o meu arquivo cadastro contato.html, e antes de encerrar aqui o body, antes de fechar ele, eu vou colar essas validações. Posso fechar o meu arquivo novo usuário.html, porque ele não é mais necessário. Agora, dessa cópia aqui que a gente fez, a gente vai remover esse trecho de código aqui. Como foi uma cópia, a gente vai remover, porque não tem cadastro de senha nessa tela. Então a gente vai remover ela e vamos deixar apenas essa configuração aqui do plugin jQuery Validation, que é a configuração utilizada para ativar as classes do Bootstrap que fazem os campos ficarem com a borda vermelha e aparecer uma mensagem embaixo desses campos com o erro de validação produzido pelo plugin. E agora também esse método validate aqui, a gente vai deixar ele, vamos fazer algumas alterações aqui para validar os campos desse formulário, né, que tem nomes diferentes. Mas eu quero voltar aqui e explicar para vocês, porque eu acho que não ficou muito claro, qual que é o objetivo desse trecho de código aqui. Então, esse plugin jQuery Validation, ele tem um método que chama o setDefaults. Esse setDefaults é como se fosse um método para a gente configurar as opções padrões, né, as opções padrão do plugin. E a gente vai definir primeiro aqui esse error element aqui. Ou seja, o erro vai aparecer embaixo do campo, de todos os campos do form, mas esse erro vai aparecer dentro de uma tag spam. Mas onde que ele vai aparecer? Ele vai aparecer logo após o objeto que gerou o erro. Então eu vou receber aqui o erro nessa função e também o elemento que gerou esse erro. E eu vou adicionar uma classe, nesse elemento que gerou o erro. E essa classe do Bootstrap 4 é a InvalidFeedback. E eu vou aproximar, né? Eu vou localizar essa mensagem de erro no spam dentro da div form group, só que ao final dela, porque eu estou usando a função append.
Então, todos os campos do nosso form, eles estão envolvidos por uma div com a classe formGroup. E eu vou adicionar o erro ao final dessa div, usando a função append. Okay? Para dar destaque a esse campo, quando o erro for propagado pelo plugin, eu tenho essa opção aqui, highlight. E essa highlight ela vai adicionar uma classe ao meu elemento que gerou o erro. E que classe que é essa? É a classe isInvalid. E quando eu sair desse objeto, quando esse elemento, né, esse campo não tiver mais um erro, eu quero tirar o foco dele. Então é um unhighlight. E ele vai remover a classe isInvalid. Então essa classe isInvalid é a classe, se a gente for consultar lá na documentação do Bootstrap, é a classe que faz o campo ficar com a borda vermelha e aparecer logo abaixo dele uma div com o texto em vermelho, que aqui no caso não vai ser uma div, vai ser um elemento spam, mas ele recebe as mesmas propriedades dessa div. Por isso que a gente tem que ter esse trecho de código aqui, que é um trecho de código escrito exclusivamente para usar esse plugin com Bootstrap 4, tá? Com 4. Então, nós temos que ter esse trecho de código aqui em todas as páginas, em todas as telas que a gente utilizar esse plugin nesse projeto, porque a gente está usando o Bootstrap 4. Ok? Então, a gente tem esse trecho de código aqui padrão e nós vamos alterar as regras de validação agora desse formulário. Esse formulário aqui, além dessas regras que nós precisamos alterar, a gente precisa alterar também o ID dele, que aqui é cadastro contato. Dessa forma aqui, eu estou adicionando a validação apenas ao elemento cujo ID, olha essa erquilha aqui, ó, cujo ID é cadastro contato. Dessa forma eu posso validar mais de um formulário na mesma página, na mesma tela. Ok, então nessa tela nós vamos adicionar as regras de validação para esse formulário. Esse formulário ele tem um campo data de nascimento. A validação da data padrão do jQuery Validation é uma data que segue o padrão internacional, ou seja, primeiro mês, depois dia, depois ano. A gente quer o formato dia, mês e ano, que é o formato que a gente utiliza. Vamos agora voltar à pasta do projeto e vamos abrir essa pasta aqui, jQuery Validation. Lembra que eu disse para vocês sobre os métodos adicionais de validação do jQuery Validation, que a gente precisaria dessa pasta para poder pegar alguns desses métodos. Nós vamos utilizar um método que é o método dateITA, né? Data Itália. Aqui na pasta distribuição eu tenho todos esses métodos adicionais, esse, né, date, ITA, e outros, todos em um arquivo só. Mas como eu não vou utilizar todos, eu quero somente o arquivo, que é o arquivo de validação para data no formato da Itália. Esse arquivo está aqui na pasta SRC. Voltei aqui e vou entrar na pasta SRC, na pasta adicional. Aqui eu tenho várias rotinas de validação para esse plugin, que não são as rotinas padrão. Para aplicações no Brasil, eu tenho esse arquivo CNHBR, que valida o número da carteira de motorista. Eu tenho validação de CNPJ, tenho validação de CPF também. E existe outro tipo de validação aqui do Brasil que eu estava olhando, que é o número do NIS, se eu não me engano, que é o NIS, também formato brasileiro. O que vai importar aqui para a gente de todos esses, por agora, nesse projeto, é esse arquivo aqui, ó, dateITA, ou seja, data no formato italiano, que é a mesma data que a gente utiliza aqui. Não existe uma validação
de data para o padrão brasileiro nessa distribuição, mas o padrão italiano é o mesmo. Então a gente vai copiar esse arquivo aqui, date ITA, vamos copiar ele, voltar para a raiz do nosso projeto e colar ele dentro da pasta JS. Ok, então voltei novamente aqui para a pasta raiz do nosso projeto e esses arquivos aqui, né, essa pasta jQuery Validation e esses dois aqui que estão compactados, eu posso excluir eles, para a gente não importa mais. Agora eu preciso incluir esse arquivo date ITA lá na nossa aplicação. Então, voltar aqui no VS Code, vamos subir aqui mais rápido, subiu. Ok, então vamos adicionar, vamos chamar ele aqui, incorporar ele ao nosso código fonte. Está dentro da pasta JS e é o dateita.js. Ok, agora eu vou adicionar as regras de validação do nosso formulário. Por enquanto serão 3 validações. Onde que a gente vai adicionar? Vou descer aqui. Descer. Okay. Vamos adicionar dentro de roles. Ok, roles. Serão 3 validações, são 3 campos. Primeiro é nome contato. Eu vou validar para ele ter pelo menos 5 caracteres, tá? Então, min length vai ser 5. Vamos colocar uma vírgula aqui depois das chaves de nome contato e vamos adicionar uma nova regra agora para nascimento contato. Esse aqui é o campo da data de nascimento. E aqui a gente vai chamar o date ITA e vamos habilitar ele para true. Esse método aqui é o método que está naquele arquivo que a gente acabou de incorporar aqui no nosso código fonte. E a terceira e última validação é sexo contato. Por que a gente precisa validar? Porque sexo contato é um radio button e eu não consigo setar o atributo required nele, porque eles são 2 valores diferentes, né? Eles são dois radio buttons que para submeter o form ou um ou outro tem que estar marcado. Então se eu colocar required só em um, ele vai exigir só daquele que está marcado como obrigatório. Se eu colocar nos dois, ele precisa que os dois sejam marcados, mas como tem o mesmo nome, ele não permite isso. Então eu faço dessa forma aqui. Sexo contato, eu coloco o atributo required e seto ele para true. Essa validação de campo obrigatório, quando é um campo de entrada de texto, de e-mail, enfim, a gente pode setar esse atributo direto lá no HTML. Agora, quando se trata de um radio button, aí já não funciona, eu preciso fazer ele separado, mas eu tenho essa liberdade, eu posso fazer para os outros campos, ou no HTML, ou com uma regra aqui de validação. Vamos salvar aqui, vamos voltar ao nosso projeto, atualizar, e eu vou submeter esse formulário. Agora, todos os campos que estavam com o atributo required, eles passaram a ser obrigatórios, né? Na verdade, sempre foram, só que o plugin ele ativa essa validação para que ela apareça nesse formato aqui que a gente já viu. Então, os campos obrigatórios é nome, e-mail, pelo menos o primeiro telefone e os dados do endereço do contato. Reparem aqui, pessoal, que quando ele validou o campo sexo, ele marcou como vermelho apenas masculino, feminino não. Por quê? Porque eles estão em colunas diferentes, eles estão em calls diferentes, estão na mesma linha, mas em colunas diferentes. Para resolver esse problema, a gente vai ter que colocar os dois na mesma coluna. Como que a gente vai fazer isso? Vamos lá no VS Code, vamos localizar eles. Vamos subir aqui.
acima de telefone, e-mail, sexo. No meu caso aqui, eles estão iniciando aqui na linha 131 aproximadamente. Na verdade aqui, eles estão na mesma coluna, tá? Só corrigir o que eu falei, eles estão na mesma coluna, na mesma linha, ok? Na mesma coluna, só que eles estão em form checks diferentes. Então, esse aqui é o form check do sexo masculino e esse aqui é o form check do sexo feminino. Então, a gente precisa transformar isso aqui tudo em um só. O que eu faço? Eu apago isso aqui. Eu apago essa linha 135 e 136. Porque essa 135 ele fecha o form check do sexo masculino e a linha 136 abre o form check do sexo feminino. Então, vou apagar aqui e vai ficar os dois dentro de um form check. Como eles vão ficar dentro de um form check, eu não posso esquecer de deixar um espaço em branco entre eles. Se eu salvar aqui, vamos salvar, voltar lá na tela do nosso projeto e atualizar. Eles ficaram juntos aqui, tá vendo? Então eu preciso colocar um espaço em branco. Para fazer isso, eu vou usar o caractere de espaço em branco, né, do HTML, que é o NBSP, ponto e vírgula. Vou salvar e atualizar. Pronto, já deu espaço. Se eu submeter esse formulário de novo, agora sim os dois rótulos, né, os dois labels, eles ficaram vermelhos. É isso que eu quero. Ok? O próximo passo agora para poder finalizar a validação desse formulário é acrescentar a máscara aqui para o telefone, né, que por enquanto não tem máscara. E preciso também acrescentar a máscara aqui para a data de nascimento. Nós vamos utilizar outro plugin. Okay? Nós vamos utilizar o plugin jQuery Mask Plugin. Onde nós encontramos esse plugin? Vou abrir aqui uma nova aba. E vocês vão acessar o seguinte repositório do GitHub, igorescobar.github.io/jQuery mask if plugin. Nessa página aqui do GitHub eu tenho a opção de download, mas eu tenho a opção também de ver como que esses campos, essa máscara, né, funciona. Então aqui para data, funciona para data. Aqui no caso é a data, formato internacional, né? Ele funciona aqui também para horas, data e hora, código postal, enfim, tem várias opções aqui. Inclusive eu consigo mascarar valores que não estão dentro de inputs. Então, ele aplica também máscara a elementos dentro de spam, indiv, enfim. Okay. Tem também a opção de acrescentar a máscara, mas acrescentar junto com a máscara um placeholder, se a gente não quiser adicionar direto no campo. Ok? Bom, a validação da data aqui, né, eu posso colocar nesse formato aqui, né, 12/15/2021 ou 15/12/2021. Ele vai aceitar. Por quê? Ele está formatando a data, ele não está validando. Então, esse plugin, ele não valida. O que valida é o jQuery Validation Plugin, que a gente já acrescentou lá no formulário. Esse plugin aqui, ele vai mascarar, ele vai aplicar uma máscara às entradas de dados. Então, ele vai funcionar em conjunto. Os dois vão funcionar em conjunto dentro do nosso formulário para poder dar o efeito que a gente deseja. Bom, aqui dentro de documentação, Docs, ele mostra como que a gente pode chamar essas validações. Quando a gente inclui o arquivo JS desse plugin, após fazer isso, é muito fácil aplicar uma máscara em um campo específico.
Nesse caso aqui é o campo com a classe date. Vou aumentar aqui. Campo com a classe date. Por que é classe? Porque ele começa com um ponto, né? Então, o jQuery ele faz referência aos objetos HTML dessa forma aqui. E entre apóstrofos ou aspas, tanto faz, eu posso fazer referência a um ID, a um tipo de elemento, né? Um input, um select, enfim. Posso também chamar por classe. E para fazer referência a todos os elementos com a classe date, eu coloco ponto e escrevo date. Poderia ser a classe data, por exemplo. Esse nome aqui eu que defino. E aí eu chamo o método mask e passo como um argumento para esse método qual máscara que eu quero. O 00 significa número. Eu posso colocar qualquer dígito numérico onde eu tiver o 0 aqui. Lembrando que eu tenho que chamar essa máscara dentro dessa função aqui, que é a função que vai aplicar a máscara no campo quando a página terminar de ser completamente carregada. Eu posso chamar a máscara dessa forma aqui também, né? Ou posso usar o método dateMask. Vou encontrar aqui Field Options. Deixa eu subir aqui, passou. Aqui, ó. Usando notação HTML. Ao invés de chamar essa máscara lá no script, lá embaixo, né, junto com as validações, eu posso atribuir esse dateMask ao meu campo. Então, eu chamo e já especifico qual que é o formato da máscara que eu quero. E nesse caso aqui, eu não preciso fazer mais nada além disso. Então eu uso dessa forma aqui, aplico a máscara direto no campo, usando uma notação HTML, ou eu ativo essa máscara aqui dessa forma. Qual que é a vantagem dessa forma? Porque eu posso ter vários campos data no meu form, e todos esses campos eu posso atribuir a classe date a ele, a classe date, data, enfim, qualquer nome que eu escolher. E quando eu faço dessa forma aqui e coloco um ponto, quer dizer que eu quero aplicar essa máscara a todos os campos que tem essa classe date aqui. Então fica mais fácil, eu não preciso fazer um por um. No caso aqui da notação HTML, eu tenho que colocar esse atributo em todos os campos que são campos de data. Ok? Então vamos subir aqui e fazer o download, né? Fazer o download desse plugin. Vamos salvar esse arquivo. Vamos abrir aqui o Downloads. Abrir a pasta onde esse arquivo está. Vamos recortar ele daqui e colar na pasta do nosso projeto. Então aqui eu vou extrair esse arquivo. Dentro dessa pasta, vou abrir essa pasta. Dentro dessa pasta tem vários arquivos, né? Como todos os outros que nós fazemos download de repositórios do GitHub. Mas eu vou abrir essa pasta dist aqui. E nessa pasta tem dois arquivos. Eu vou pegar o jQuery mask. E essa aqui é a versão mínima. Então vou usar esse jQuery mask. Vou copiar ele. Botão direito copiar. Voltar para a raiz do nosso projeto e colar dentro de JS. Ok? Então, posso apagar tanto essa pasta que eu extraí, quanto esse arquivo zipado, para a gente não interessa mais. E agora eu vou chamar esse arquivo jQuery mask lá no meu código fonte. Então vou acrescentar ele aqui logo abaixo do script que chama arquivo date ita. Script src js e o arquivo é o jQuerymask.js. Ok. Então vamos salvar aqui.
Agora, vamos fazer uma alteração aqui no formulário, lá no campo data de nascimento. Normalmente, pessoal, o placeholder de campos que contém máscara, normalmente, ele traz um exemplo da máscara para poder facilitar para o usuário. Então, nesse caso aqui, no lugar de digite a data de nascimento, para ficar fácil o preenchimento, vai ser dia, barra, mês, barra, e um ano com 4 dígitos, que é o que eu preciso. Então, dessa forma aqui, o usuário bate o olho e já sabe que ele tem que preencher nesse formato. Vamos salvar aí e continuar. Agora eu vou acrescentar a regra de validação. Bom, a regra não de validação, né, mas de máscara, ela vai ser adicionada a esse campo aqui, né, o campo nascimento contato. Como que a gente faz isso? A gente vai usar o ID para poder adicionar essa regra de máscara. Vamos descer lá, onde a gente já tem a função read do documento, função read do documento. Eu sei que ela começa aqui e ela encerra aqui. Então eu preciso acrescentar, antes dela se encerrar, a chamada da máscara para o campo nascimento contato. Para fazer essa chamada eu vou usar o padrão do jQuery, né? Vou passar aqui entre aspas. Como eu vou chamar o meu campo pelo ID, vai ser a cerquilha aqui, e o ID do campo é nascimento contato. Nascimento contato. E agora eu vou invocar o método mask do meu plugin e vou passar também para ele o formato da máscara. Aqui é 00, depois de 2 dígitos numéricos uma barra, mais 2 dígitos numéricos uma barra e mais 4 dígitos numéricos. Ok, não esqueceu o ponto e vírgula. Então vamos salvar, voltar aqui para o nosso projeto e atualizar. Então se eu digitar aqui a data de nascimento, beleza, ele já está formatando. Mas aí, como ele, além de formatar, ele está validando, ele vai aparecer aqui para a gente uma mensagem de erro, caso seja uma data inválida. Vamos colocar aqui 12/15 de 2021. Ele está permanecendo com data inválida. Então, 15/12 de 2021. Ok, ele aceitou, né? Dia, mês e ano. Muito bem. Agora a gente precisa formatar o campo telefone. Esse campo telefone ele tem uma particularidade porque ele pode ser um telefone celular ou pode ser também um fixo. Se for um celular, provavelmente, né, claro, ele vai ter 5 dígitos na primeira parte desse número e 4 na segunda. Se for um fixo, 4 dígitos na primeira parte, 4 na segunda. Voltando aqui para a documentação do plugin, aqui em Home, eu tenho um exemplo aqui de máscara para telefones do estado de São Paulo. Porque quem desenvolveu esse plugin é um brasileiro. Só que ele fez na época em que somente os celulares do estado de São Paulo tinham esses 5 dígitos na primeira parte e 4 na segunda. Hoje já está no Brasil inteiro. Então, por exemplo, qual que seria aqui um telefone nesse formato, né? Seria o DDD, depois 5 dígitos na primeira parte e 4 na segunda. Mas eu vou continuar digitando, né? Ele vai entender que esse número aqui, ele não é 4 na primeira parte e 4 na segunda. Ele é 5 na primeira parte e 4 na segunda. Então eu acrescento mais o número, ele corrige essa formatação. Então essa máscara serve para qualquer tipo de número. Então essa máscara que a gente vai usar. Só que essa máscara ela é definida por meio de função. Eu tenho métodos já prontos para esse plugin, mas ele implementou essa máscara aqui por meio de uma função. Onde que eu acho essa função? Se está rodando nessa página aqui, é só eu mostrar o código fonte, né? Botão direito,
ver código-fonte da página, que no caso do Firefox, se for o Chrome é Ctrl U. Então vou mostrar o código-fonte dessa página, vamos aumentar aqui. E por padrão as validações e máscaras ficam ou aqui embaixo, né, da página, né, ou dentro de um arquivo externo. Nesse caso aqui, ele adicionou um arquivo externo, que é o arquivo examples.js. É um arquivo feito exclusivamente para essa página. Eu vou clicar nesse link aqui, ele vai me levar para esse arquivo. Eu vou aumentar aqui, ele definiu função para validação de vários arquivos, de vários campos, e também, se eu descer aqui, eu vou ver aqui que ele criou uma função para máscara de telefones do estado de São Paulo. Então ele faz aqui uma condicional, né, se tem 4 dígitos ou se tem 5 dígitos aqui na primeira parte do telefone. Então eu vou copiar a função que ele criou, que começa aqui, né, e termina aqui embaixo, e vou copiar também essa linha que ele aplica essa função de máscara ao campo. Então vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl C. Posso fechar essas duas abas aqui, que não importa mais pra gente. Vou lá no VS Code e eu não vou fazer como ele fez, colocar no arquivo separado. Eu vou colocar aqui embaixo, logo após a máscara aqui do campo nascimento contato. Okay? Então vou colar aqui, vou corrigir a indentação. Beleza. Nessa primeira parte aqui, eu não vou mexer nada a função. Eu só vou mexer na linha que aplica a máscara ao campo. Aqui ele está aplicando essa máscara no campo ou nos campos cuja classe é SP Cellphones, mas eu vou criar uma classe aqui que eu vou chamar de máscara telefone, né? Para não ficar só do estado de São Paulo, né? Não faz sentido isso pra gente. Então, máscara telefone. Agora eu não posso esquecer de acrescentar essa máscara lá no meu campo, né? Então vou subir aqui e vou identificar onde está o meu campo telefone, contato. Começou aqui, né? Ele já tem, esse é o primeiro, né? São 4. Ele já tem uma classe que é form control, mas eu vou acrescentar a classe máscara telefone. Então vou acrescentar máscara telefone no primeiro telefone, no segundo, passou o segundo, no segundo, no terceiro e no quarto. Foi 2 Ctrl V, ok. Então salvei. Agora eu vou abrir aqui a tela, vamos atualizar e vamos testar aqui, né? 629988, né? 8577, por exemplo, né? Então, se fosse um campo para celular, para telefone fixo, a gente pararia por aqui, né? Ok, mas como é um celular, eu vou acrescentar mais um dígito, aí ele muda a posição de onde o hífen está. Ok, pessoal? Então, por aqui a gente encerra a validação dessa tela aqui, a tela cadastro contato. E agora nós vamos trabalhar nas próximas aulas, né? A gente vai trabalhar a configuração do nosso servidor PHP, porque agora a gente não vai trabalhar mais com o código HTML, a gente vai trabalhar com arquivos PHP, e depois que a gente fizer a instalação desse ambiente, a configuração desse servidor, nós vamos criar o banco de dados com as cidades e estados e vamos adicionar uma AJAX aqui nesses 2 selects. Então, esse select aqui ele vai buscar os dados do nosso banco de dados, vai listar os estados, e quando o usuário escolher o estado, ele vai filtrar aqui nesse campo da direita somente as cidades desse estado. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula.
Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.